Olá, vereador, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso Como Contornar Objeções, como matar as objeções, né? O ponto fraco do pessoal aí que acaba tropeçando sempre nessa parte aí. Tá indo bonitinho, aí chega a objeção, o pessoal se embanana inteiro, por isso que a gente está nesse curso aqui, tá? Bom, estamos chegando então na nossa quarta parte, é a última parte desse módulo, né? Que é o de contorno de objeção, mas nessa nós vamos dividir em duas partes, tá? Então, a primeira parte que nós vamos tratar é essa daqui, ó. Como tratar objeções, parte 1. Nós vamos dividir em duas partes, tá? Para não ficar muito longo, porque aqui tem bastante técnica também, como nos outros, essa tem bastante técnica. Vamos lá, como tratar objeções, parte 1. Vamos para a prática, vamos lá para exemplos do dia a dia. Primeira coisa aqui, ó, 5 coisas para você pensar antes de responder qualquer objeção, meu amigo. Antes de começar a ver, antes de sair de casa, sabe aquele planejamento que a gente falou? Passa na sua cabeça 5 coisas para você pensar antes de responder. Primeiro, eu sou bom. 2, meu produto, o produto que eu vendo é bom. 3, minha empresa é boa. 4, as vantagens são excelentes de fazer negócio comigo. 5, o preço está excelente, quer dizer, e um preço excelente não significa ser o menor preço. O preço está condizente com aquilo que eu entrego. Não precisa ter o menor preço, não. Tá? Aliás, lembrando que não tem o melhor produto pelo menor preço, né? As pessoas têm um grau de desconfiança muito grande, então cuidado de ser muito barato. Tem uma pesquisa muito interessante feita na Inglaterra, né? Que tinha gente que passava, eu quero até que você preste atenção nessa história, olha o grau de confiança. Se eu não me engano, na segunda parte do nosso curso eu falei sobre o quadrante de confiança. No segundo módulo, na segunda parte desse nosso módulo de objeção, eu falei sobre o quadrante de confiança. Uma pesquisa feita na Inglaterra muito bacana, as pessoas estavam na rua querendo vender uma nota de 10 pounds, 10 libras, moeda inglesa, por 5 libras. Olha que loucura. Então ele queria vender uma nota de 10 por 5, metade. 94% das pessoas negaram. Elas não queriam comprar essa nota de 10 por 5, pela metade do preço, comprar uma nota de dinheiro de 10 por 5. Por quê? Ele não conhecia o produto, não conhecia a pessoa, não confiava, então eles preferiam nem comprar. Olha o tamanho da vantagem, olha o tamanho da vantagem que eles iam ter, mas eles não queriam fazer negócio porque eles não confiavam com essas pessoas, tá? Então, confiança é um grau muito grande. Então, veja só o que eu estou te perguntando, ó. 5 perguntas, 5 coisas para você pensar antes de você responder. Eu sou bom no meu produto. Por quê? Se você não tiver confiança no que você está vendendo, se você não tiver confiança no seu produto, se você não tiver confiança no seu serviço, se você não tiver confiança no preço, que é um preço justo pelo que entrega, meu amigo, não tem técnica que vai funcionar para você, tá? Então, 5 coisas para você pensar antes de responder tudo isso aqui, ó. Porque tem gente que está vendendo produto ruim, amigo, aí vai só no esforço, ou vai só se você não acredita, imagina. Se você vende um negócio e não acredita, teoricamente não, na prática você está enganando, porque nem você acredita, você tem que fazer com que a outra pessoa acredite que aquilo é um bom produto, tá? Veja só, antes de contornar objeções, lembre-se, faça essas anotações, gente, porque tem coisa aí, quase tudo é coisa muito prática, não tem em livro, tá? Então, anote muito bem aí que é coisa do dia a dia. Então, antes de contornar a objeção, lembre-se, argumentar é diferente de discutir, tá? Não discuta, argumente. Discutir é você querer brigar com o outro lá, que você querer anular. Argumentar é diferente de discutir. Nunca trate uma ameaça como outra ameaça, tá? Não trate uma ameaça como... Como assim, Tiago? Quando o cara... Você tem, às vezes, cliente que é grosseiro. Tem cara que fala, pelo amor de Deus, você não vale. Ele joga uma objeção. Além de ser uma objeção, ele balança a estrutura sua emocional. Ele fica um cara rude, ele fala de uma maneira que deixa você amedrontado. Então, tem muita gente que faz isso, tem comprador profissional que faz isso, deixa você esperando, dá tapa na mesa, grita, fala que é a última proposta, fecha a pasta, finge que vai embora. Tem um monte de tipo de gente. Então, lembre, nunca trate uma ameaça com outra ameaça. Quem está coordenando a venda é você. Se o cara está desesperado, se ele quer brigar, meu amigo, calma, desculpe, né? Acho que eu não fui claro. Desculpe, eu me expressei mal, me perdoe. Não trate uma ameaça com outra ameaça. Bora, vamos lá, continue vendo isso aqui, ó, antes de tratar uma objeção. Respeite a opinião contrária e ouça. Eu falo que uma das melhores ferramentas para a objeção é ouvir.
É que quando você escuta uma objeção, você automaticamente já bloqueia. O que eu vou falar para esse cara? Peraí, eu vou... Não, enquanto isso, o seu cliente está falando um monte de coisa que vai servir de apoio para você, vai servir de subsídio para você poder utilizar isso. Às vezes ele falou uma objeção e continua falando, ele mesmo deu a resposta sobre a objeção que ele fez. Então, olha quanta coisa rica tem quando você escuta. Existe uma frase muito legal, né? Quando você fala muito, quem aprende é o seu cliente. Quando você escuta muito, quem aprende é você. E nesse caso, quando você vai vender, o máximo que você aprender sobre o seu cliente vai facilitar a sua venda, vai diminuir a possibilidade de objeções no seu dia a dia, tá? E último, não feche a cara quando receber uma objeção. Não feche a cara quando receber uma objeção. Isso é muito comum. O cara fala, não, tá caro. Ah, vou ter que ver com a minha mulher. Você tá louco. Qualquer objeção, o cara fecha a cara. Tava bonito, tava lindo. O vendedor estava contando uma história. Parecia que estava tudo encaminhado, estava feliz. De repente, não. Fecha a cara. Lembre-se muito bem, o seu corpo, seu rosto, seu corpo em geral, fala muito mais do que sua própria voz. Às vezes você está dizendo algo, está falando algo, mas o seu corpo está dizendo outra coisa. Você está falando alguma coisa e o seu corpo está dizendo. Às vezes você está lá, nossa, eu estou muito feliz, né, com essa informação. Olha aqui sua cara, olha o seu corpo, o braço fechado, o corpo fechado, para trás, a cara fechada. Então, o corpo, o seu rosto, o seu corpo em geral, fala muito mais do que sua própria voz. Então, tome cuidado, né? Por que acontece isso, Porque está despreparado. Quando você fica numa situação onde você não está confortável, quem é que fica feliz numa situação onde não está confortável? Quase ninguém. Quando você se prepara, quando você sabe, quando você faz os exercícios que eu falei para você, selecionar o que você faz, utilizar cada um, levantar os pontos positivos da sua empresa, os pontos positivos do concorrente, quando você faz, você está preparado, para você é tranquilo. Quando acontece uma objeção, para você que é preparado, você fala, opa, ótimo, estamos encaminhando para o fechamento. Lembre-se que eu coloquei, objeção é o primeiro passo para o fechamento. Objeção é o primeiro passo para o fechamento, tá? Bora, vamos continuar então, dar uma olhadinha. Olha que legal, vamos relembrar aqui, ó. Objeção é conflito e não confronto. Lembra que o nosso amigo Mário Sérgio Cortella disse? Confronto é quando você tenta anular o outro lado. Então, quando você entende que objeção é um confronto, você briga com o outro e tenta anular o que ele pensa. Meu amigo, cliente, você anular o que ele pensa, ele automaticamente ele vai se sentir ameaçado. Então ele vai se distanciar cada vez mais de você. Conflito não, é uma divergência de ideias. Ele pensa de uma maneira e geralmente ele pensa daquilo, por quê? Porque você, vendedor, não deixou claro as qualidades do seu produto, por que você está cobrando aquilo, como o seu produto ajuda o seu cliente, que ele vai ver que geralmente se ele pagar aquilo pelo seu produto ou serviço, ele vai ganhar muito mais, né? Você não criou uma empatia com ele, você não entendeu ele, você não perguntou, você só ficou falando, então criou um distanciamento. Pode ver que quase sempre a culpa é do vendedor. Tá? Então não entenda isso como confronto, entenda como conflito. Use perguntas, faça seu cliente pensar. O vendedor, ele contorna a objeção, às vezes, quase sempre de uma maneira muito errada. Ele cai pro confronto. Então, vamos dar um exemplo. O cliente fala uma objeção, tá caro? Não, tá caro não. Ele começa a confrontar. Ah, mas não sei não, eu já tive problema, acho que você não entrega na data. Oh, como não? Estou falando do senhor que entrego, não, a garantia. Meu amigo, calma, calma. É um confronto, ele falou que não entrega, você está falando que entrega sim, ele falou que é caro, você falou que não está caro, calma, calma. Quase sempre, guarde essa informação, quase sempre, a primeira objeção é mentira. Quase sempre a primeira objeção é mentira. Eu já contei essa história aqui em outros cursos, quem me acompanha, eu vou contar a história. Mulheres, vou pegar um exemplo de uma mulher. Está passando uma vitrine e vê um sapato maravilhoso. Lindo, meu Deus, fica doido pelo sapato. Entra, pega o sapato, vai lá e experimenta o sapato. Coloca no pé, nossa, é o sapato mais confortável que ela já teve na vida. Quer dizer, além de lindo, o sapato mais lindo que ela já viu, é o mais confortável. Aí ela vai lá e pergunta para a vendedora, quanto custa? A vendedora fala, R$3.000, colocando um número bem alto. Ela fala, ai, nossa, é lindo, mas a hora que pena que apertou aqui no meu dedinho. É verdade ou mentira? É mentira.
ficou confortável, ela adorou, apaixonou, mas ela não tem dinheiro. Então a pessoa geralmente não fala, Tiago, por quê? Sei lá. Porque tem vergonha, porque é mais fácil, porque, sei lá, não sei. Você já deve ter feito isso, com certeza, eu já fiz isso. Então, a primeira objeção quase sempre é mentira. Então, para que a gente não entre em conflito, não entre na do cliente, porque quem comanda a venda somos nós, vendedores, faça perguntas, quer dizer, faz ele pensar. Eu vou mostrar para você uma sequência depois de perguntas. Então, quando a gente fala, por exemplo, tá caro, né? Que a pessoa usa muito, tá caro. Deixa eu entender, mas caro em relação a quê? Não é que tá caro, é que isso acontece muito, não acontece? Comigo acontece muito, tenho certeza que acontece com você. Não é que tá caro, é porque, então é mentira, então não é porque tá caro, né? O do seu concorrente é melhor. Antônio, deixa eu só entender, qual concorrente especificamente o senhor está falando? Outra pergunta, melhor, Sr. Antônio, deixa eu só entender. Define para mim, por favor, assim, no que o produto do meu concorrente é melhor que o meu. Não é melhor não, olha, o meu tem tudo isso aqui, fica mostrando. Meu amigo, calma. Faz o seu cliente pensar, usa a pergunta. Se você, Tiago, me dá uma dica. A primeira seria não confrontar nunca, mas a segunda, aliás, junto com a primeira, essa aqui, use pergunta. Devolva a objeção sempre com uma pergunta. Faça o seu cliente pensar. Meu amigo, se você fez tudo aquele funil, apresentou seu produto bem, falou dos benefícios, você falou tudo, o que está acontecendo? Ou ele está querendo jogar com você, ele entendeu tudo isso, mas ele quer apertar para ver quanto que ele consegue de desconto, ou ele não entendeu ainda. Faz ele pensar de novo para ver que ele está falando besteira, que ele está falando um negócio que não existe, tá? Outra, compreenda. Sempre compreenda. Tiago, como assim? Eu não estou falando para você concordar. Eu estou falando para você compreender. Tiago, como assim compreenda? Sempre que houver uma objeção, preste atenção, sempre que houver uma objeção, eu utilizei o compreenda porque é um gatilho mental muito forte e que ajuda você, na verdade, uma âncora, né? Ele ancora, ele ajuda você a dar continuidade. Porque quando existe uma objeção, a tendência da maioria dos vendedores é confrontar. Não, colocar o não na frente, já começar a confrontar. Quando você compreende o outro lado, o que você faz? Primeiro, o outro lado não está esperando. Por quê? Porque ele já colocou uma objeção. Então, o cliente colocou uma objeção para não comprar de você. Quando você compreende, o cara fala, opa, o vendedor está compreendendo que eu não estou querendo comprar ou pagar isso? Então, quando você fala compreendo, quando você compreende ele, você diminui essa distância. Essa distância que ficou grande, porque ele falou não, quando você fala, eu compreendo, Sr. Antônio, você traz, você aproxima ele. Então, para você compreender, traz ele para o seu lado. Não adianta você brigar, traz ele para o seu lado. Ele está distante, traz o cliente para o seu lado. Como? Você traz compreendendo. Compreendo, Sr. Antônio, que o senhor pense assim. E aí você fala o seu argumento. Por isso que não, eu concordo com o senhor. Não, você não concorda, porque às vezes ele fala, está caro, você concorda que está caro? Então, não, eu compreendo que o senhor pensa assim. Então, quando você usa compreendo, sempre, qualquer objeção, compreendo, Sr. Antônio, traz ele para o lado. E aí eu vou te mostrar daqui a pouquinho como é que você vai usar o compreendo na sequência da frase. Fica tranquilo, tá? Mas lembre-se, eu estou falando aqui dos gatilhos, dicas rápidas que resolvem. Traz ele para o seu lado. Compreendo, Sr. Antônio, que o senhor pensa assim. Então, compreenda quando existir uma objeção. E olha só esse daqui também. Antigo. Isso aqui é do tempo do meu bisavô. Mas, por incrível que pareça, as pessoas pecam demais nisso. Demais. Trate objeção com sorriso. Por que eu coloquei ajuda na maioria das vezes? Tiago, por que você colocou ajuda na maioria das vezes? Porque, às vezes, existem objeções ou uma negociação em que, óbvio, está uma pressão, o clima está meio forte, né? Você precisa ser mais duro com o cliente, porque, às vezes, o cliente está batendo naquela tecla, você já repassou 10 vezes, né? Ele está batendo naquela tecla. Ele às vezes faz um comentário, sei lá, meio maldoso, porque então tem hora que você não é para sorrir, mas quase sempre, eu estou te falando, quase sempre, um sorriso numa objeção ajuda muito. Ele muda completamente a maneira como você fala as coisas. Olha só, vou te mostrar aqui, olha esse exemplo, ó, que legal. Ele não deixa que pareça um conflito. Olha aqui, ó, vou dar um exemplo, eu podia dar vários. Eu estou dando um exemplo, você vai poder fazer depois na sua casa vários. Exemplo, caro em relação aqui, quando o cara fala que está caro. Então, olha aqui para mim, olha só, caro em relação aqui. Caro em relação aqui, uma das técnicas é caro em relação aqui. Sr. Antônio, caro em relação aqui. Perceba que é essa maneira, a frase, olha a frase, caro em relação aqui, dita de maneira fechada,
Parece que eu estou indagando ele, mas estou fazendo como é que os policiais fazem? Estou fazendo eu coloquei ele num canto, né? E estou lá questionando ele por que ele acha aquilo. Então, eu estou investigando por que ele acha aquilo. Então, olha, parece forte. É claro, você vai aumentando a distância. Agora, veja a mesma frase com um sorriso, né? Santônio, deixa eu entender. Mas, cara, em relação a quê, Santônio? A maneira como você fala sai mais leve. A troca, o sorriso ele é contagiante. Você quebra esse clima de distanciamento. Ele acabou de colocar uma objeção, ele distanciou. Você está indo, está apresentando, falou o preço, falou o produto, falou o preço. Aí falou não, distanciou. Se você ficar, você está marcando em relação a quê, Santônio? Pô, você vai distanciando. Santônio, deixa eu só entender. Mas, como assim, cara, em relação a quê especificamente que o senhor está falando? Você traz ele. Eu realmente não compreendi. O sorriso, ele muda a maneira como você fala e também o sorriso, ele acaba atraindo. Não, é que aí você volta a tratar. Então, o sorriso, quase sempre, ele ajuda no contorno da objeção. Porque o cliente está afastando, com o sorriso você atrai ele para próximo de você. Tudo bem? Continuando, então, as nossas técnicas de como contornar objeções, conte história. Conte história. É antiga, muito antiga, mas contar histórias ajuda para um monte de coisa. Olha só. Lê na parte de baixo aí, dá uma olhada na parte de baixo da foto. Além de você não confrontar diretamente, você coloca o cliente em uma posição confortável. Como assim, Thiago? Porque você compreende ele e mostra que ele pode se sentir tranquilo, pois existem mais pessoas iguais a ele, lembra? As pessoas gostam de se sentir iguais às outras, as pessoas gostam de fazer negócio com pessoas iguais a elas, né? Que estão comprando com você e estão muito satisfeitas. Então, quer dizer, tem gente igual a ela, que também pensava igual e que hoje estão comprando. Então, quer dizer, tem pessoas iguais a mim, que têm o meu problema e que estão comprando com ele. Vou dar um exemplo de história aqui, para você ver na prática. Senhor Carlos, é muito comum as pessoas pensarem assim, pode ser qualquer objeção, tá? Pode ser qualquer objeção. Essa eu estou colocando mais em relação a preço, que é a maioria, mas pode ser qualquer um. Senhor Carlos, é muito comum que as pessoas pensem assim realmente. Compreendo, lembra? Compreendo, Santo Antônio. Compreendo, senhor Carlos. É muito comum que as pessoas pensem assim. Eu tenho uma cliente, a senhora Maria, né? Faltou o azinho aqui, a senhora Maria, que também pensava assim. E depois que ela começou a usar os nossos produtos, ela viu que realmente valia cada centavo. E hoje ela é a nossa... Está faltando umas letrinhas aí, desculpa aí, tá? Eu escrevi aqui, mas faltam umas letrinhas. Hoje ela é a nossa cliente há mais de 6 anos. Olha que legal. Então, quer dizer, senhor Carlos, é muito comum que as pessoas pensem igual a você. Então, é comum que as pessoas pensem igual a você. Né? A dona Maria, aliás, eu acabei até de vir nela, ontem mesmo visitei a dona Maria, e ela pensava igualzinho. Eu lembro quando eu visitei ela, São Antônio, né? E ela tinha a cadeira. Você pode aumentar, assim, pode contornar a história, pode colocar mais itens na história. Quem já estudou storytelling sabe, né? O poder de contar a história. Eu lembro dela, ela tinha uma cadeira, né, de couro marrom, e aí sempre que eu negociava, ela estava lá, e ela virava e falava para mim, não, é muito caro, e ia para trás da cadeira. Olha só, está contando história, a pessoa está se colocando, né, naquela situação. E ia com a cadeira para trás, assim, seu Carlos, e falava, tá caro. E aí ela, infelizmente, ela demorou, assim, 2 meses para comprar com a gente, porque ela ficou 2 meses perdendo. Depois que ela comprou, ela viu o quanto que ela perdeu de tempo e viu cada centavo, e hoje ela é uma das pessoas que mais indicam a gente. E ela está 6 anos fazendo negócio. Eu tenho certeza que vai acontecer isso com o senhor. Então, quando você quiser também trazer a pessoa, ou mostrar que ela está errada, né? Ou quiser trazer ela sem confrontar, conte histórias. Histórias, com certeza, ajudam a vender muito mais e colocar a pessoa numa posição mais tranquila, sem que você confronte ela. Tudo bem? Meus amigos, esse então foi o final dessa primeira parte, né, do quarto módulo nosso de contorno de objeções. Espero que você tenha gostado. Utilize as técnicas que eu tenho certeza que vai funcionar muito para você. Um abraço e até a próxima aula.